Olimpíadas, vitórias e derrotas em nome da esperança. Em Tóquio, chovem medalhas entre lágrimas de alegria dos vencedores e de desilusão dos perdedores. É a lei do esporte. Apenas um atleta será lembrado. Para os demais, a satisfação de ter participado e o compromisso de melhorar e dar um passo adiante na próxima edição. E o Papa Francisco, no final do Ângelus de domingo 25, recordando a abertura das Olimpíadas em Tóquio, enviou uma bênção aos organizadores, aos atletas e a todos os que colaboram no que ele chamou de uma grande celebração do esporte. Francisco desejou que, neste tempo de pandemia, os Jogos fossem um sinal de esperança, de fraternidade universal e de competição saudável. Em entrevista ao Vatican News, Dom Melchor Sánchez de Toca, subsecretário do Pontifício Conselho para a Cultura e presidente emérito da Atlética Vaticana, falou dos Jogos como um evento que pode dar esperança em um momento tão difícil para o mundo inteiro. Dom Sanches aponta que o Comitê Olímpico Internacional, antes de Tóquio 2020, mudou o lema olímpico Sitius Altius Fortius, mais rápido, mais alto e mais forte, acrescentando a palavra latina communiter, que em um dos seus significados quer dizer juntos. É uma decisão, afirma Dom Sanches, que recorda a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco e restitui à atividade competitiva seu verdadeiro significado. Os esforços esportivos são realizados individualmente, mas, de fato, compartilhados por todos os participantes, aderindo às mesmas regras e princípios de solidariedade e lealdade. É precisamente nesta pandemia que é importante entender e repetir que ninguém se salva sozinho, mas todos juntos. Pesar do Papa à família do chefe dos pobres. Junto a tantos pobres de Roma e aos amigos do movimento dos focolares e da comunidade de Santo Egídio, inclusive o Papa Francisco prestou a sua homenagem a Dino Impagliazzo, que faleceu no último domingo aos 91 anos, depois de ter dedicado a vida para matar a fome de tantas pessoas que vivem pelas ruas e nas estações de trem da capital italiana. O pontífice enviou uma carta de pesar ainda na segunda-feira ao filho de Dino, Marco Impagliazzo, atual presidente da comunidade de Santo Egídio. Na mensagem, Francisco compartilhou um momento de tristeza da família, escrevendo que a morte de um pai, mesmo que faça parte do mistério de Deus, é sempre motivo de dor. Ao mesmo tempo em que recordou toda a doação de Dino na sua vida terrena, ao escrever: o Senhor ensinou a ele a percorrer o caminho do Evangelho. O seu amor pelos pobres era chamado chefe dos pobres. O seu esforço cotidiano e a sua generosidade constituem um testemunho encorajador e uma lição segura de vida. O Papa Francisco ainda demonstrou proximidade à família, assegurando as suas orações e a bênção de Deus Pai de toda a consolação. Em 2016, Dino chegou a encontrar o pontífice na Aldeia da Terra, na Vila Borghese, em Roma, e havia levado a saudação de todos os moradores em situação de rua da capital italiana. As exéquias foram realizadas na manhã desta terça-feira, na Basílica de Santa Maria em Trastevere, em Roma, com tantos amigos, autoridades, bispos e cardeais que foram se despedir de Dino Impagliazzo, fundador da associação Roma Amor. A celebração foi presidida pelo esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, e por Dom Ambródio Spreafico, bispo de referência para a comunidade de Santo Egídio, que na homilia recordou que, além de se dedicar aos pobres de Roma, Dino também partiu em missão pela Europa Oriental, na Síria e em Moçambique. Dom Ambródio afirmou que as almas dos justos estão nas mãos de Deus, repetindo as palavras do livro da sabedoria e pensando em Dino como um homem justo, não porque se sentia assim, mas porque viveu como um homem justo. De fato, Dino Impagliazzo, uma figura amada em Roma pela dedicação incansável aos últimos, chegava a oferecer mais de 300 refeições por dia aos moradores em situação de rua.
Há 2 anos, ele foi premiado como um herói do nosso tempo, sendo nomeado Comendador da Ordem ao Mérito da República Italiana pelo seu valioso trabalho de distribuição de refeições quentes e bens de primeira necessidade aos moradores de rua de Roma. Em entrevista ao Vatican News na época, ao comentar sobre o título, Dino disse: "Não se pode fazer nada sozinho, o caminho está nas pessoas ao nosso redor. Se não ama o seu próximo, não ama sequer a Deus. Essa é a essência do cristianismo." A Fábrica dos Santos. É chamada a Fábrica dos Santos e pode ser uma bela denominação se entendida num sentido positivo, ou seja, um lugar onde se trabalha muito para chegar à apresentação séria e honesta de pessoas dignas deste título. São observações do cardeal Marcello Semeraro, prefeito da Congregação do Vaticano, que preside esta particular tarefa. O fato é que saber enfrentar a grande quantidade de trabalho envolvido nesta profissão requer certas habilidades, e é por isso que, de acordo com o Dicastério Pontifício, a Universidade Lateranense decidiu fornecer um percurso de estudos adequado. Portanto, a partir do próximo ano acadêmico, terá início as atividades da Escola de Formação Avançada para as Causas dos Santos e, ao final do curso de 2 anos, será dado um diploma de especialização. Esta qualificação, explica a universidade, permitirá aos estudantes aprender o trabalho de um postulador ou os instrumentos para poder colaborar em dioceses, institutos religiosos ou em outro nível da própria congregação, no complexo processo que, em seu auge, leva à definição de figuras modelo de vida cristã que sejam dignas de serem propostas pelo Papa para a veneração da Igreja. O novo curso absorve o curso anual anterior do Studium, da Congregação para as Causas dos Santos, que João Paulo II estabeleceu em junho de 1984, com um objetivo semelhante, de formar especialistas na área do ponto de vista teológico, histórico-hagiográfico e normativo. Agora, a pedido do Papa Francisco, a Universidade Lateranense se encarregará da formação dos que optarem por empreender o que a universidade define como serviço. Também, neste caso, as matérias de estudo serão ligadas à teologia, à história da Igreja antiga, medieval e moderna, às instituições do direito canônico, aos fundamentos teológicos e jurídicos da santidade canonizada, assim como à história do direito das causas dos santos.